Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às operações com frações e veremos a multiplicação e a divisão. Diferente do que muitos pensam, essas operações são bem simples, porque elas não levam em conta o denominador como acontece lá na adição e na subtração. Vamos ver? Multiplicação e divisão de frações. Antes de darmos início, vamos observar essa informação. A multiplicação também é chamada de produto e a divisão também é chamada de quociente ou razão. Fiquem atentos. Aqui nós temos a multiplicação entre frações, 8/4 vezes 4/2. Como resolvemos? Segundo a regra, basta multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Ficamos com 8 vezes 4 no numerador e 4 vezes 2 no denominador. Resolvendo 8 vezes 4, 32. E 4 vezes 2, 8. 32 oitavos. Poderíamos ter feito direto, né, pessoal? 8 vezes 4, 32 e 4 vezes 2, 8. Porém, eu fiz dessa maneira para ficar bem claro o que está acontecendo. Nós sabemos que a fração nada mais é do que uma divisão. Logo, 32 dividido por 8 dá um número exato, que é o 4. Eu escolhi este exemplo, não foi à toa, pois é através dele que nós vamos conseguir constatar se essa regrinha realmente funciona. Observe. 8 dividido por 4 dá 2. Então, nós podemos tranquilamente substituir 8/4 por 2. Vezes 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós podemos tranquilamente substituir 4 dividido por 2 por 2. Ficamos com 2 vezes 2, 4. Ou seja, resultados iguais. Então, sim, essa regrinha funciona. Sendo assim, vamos resolver o outro exemplo com a regra citada. Aqui nós temos a multiplicação entre frações, menos 3/4 vezes 2/5. Multiplicamos numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Ficamos com menos 3 vezes 2 no numerador e 4 vezes 5 no denominador. Observe que aqui nós utilizamos o x e aqui o pontinho. Ambos representam a multiplicação. Ficamos então com 3 vezes 2, 6. Pessoal, atenção aqui para a regra de sinais, né? Aqui na frente do 2, como nós não temos nada, nós sabemos que é mais. Então, menos com mais, menos. E aqui, 4 vezes 5, 20. Observe ainda que tanto numerador quanto denominador são números pares, portanto, podem ser simplificados por 2. Ficamos com 6 dividido por 2 dá 3. Aqui também, né, utilizamos a regrinha de sinais. Menos com mais dá menos. E 20 dividido por 2 dá 10. Chegamos ao resultado menos 3 décimos, ou seja, uma fração irredutível, que não pode mais ser reduzida, pois não temos um número que divida o 3 e o 10 ao mesmo tempo. Nesse outro exemplo, nós temos a multiplicação entre 3
frações. Como resolvemos? Da mesma maneira, numerador vezes numerador, vezes numerador. Denominador vezes denominador, vezes denominador. Ficamos com 2 vezes 3 vezes 1 no numerador e 3 vezes 4 vezes 5 no denominador. Calculando 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1, 6. Calculando 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60. Ficamos com o resultado 6/60. Observe que tanto numerador quanto denominador são números pares. Podemos simplificar por 2. Vamos ver como fica. 6 dividido por 2 dá 3. 60 dividido por 2 dá 30. Observe ainda que o 3 e o 30 têm um divisor em comum, que é o 3. Podemos simplificar por 3, porque 3 dividido por 3 dá 1. E 30 dividido por 3 dá 10. 1/10. Fração essa também irredutível, porque nós não temos um número que divida o 1 e o 10 ao mesmo tempo. Pessoal, nesses casos em que fazemos a simplificação de forma parcelada, poderíamos ter achado o maior divisor comum entre o 6 e o 60 através do MDC. A gente já viu anteriormente, mas vamos fazer aqui. MDC entre o 6 e o 60. 6 e 60. Vamos começar a fatoração pelo 2. 6 dividido por 2 dá 3. 60 dividido por 2 dá 30. Vamos marcar o 2 porque ele dividiu o 6 e o 60 ao mesmo tempo. Ainda dá por 2 porque 30 é um número par. 3 por 2 não dá? Mantemos. 30 dividido por 2 dá 15. Não marcamos o 2, porque ele só dividiu o 30. Aqui dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Marcamos o 3, porque ele dividiu o 15 e o 3 ao mesmo tempo. Aqui só dá por 5, né? Mantemos o 1. 5 por 5, 1. Terminamos aqui a fatoração. E o MDC nada mais é do que a multiplicação dos números que nós marcamos. 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, o máximo divisor comum entre o 6 e o 60 é o 6. Então, nós poderíamos ter simplificado esta fração diretamente pelo 6. Observe. 6 dividido por 6, 1. 60 dividido por 6, 10. Próximo. Aqui nós temos a multiplicação de uma fração por um número inteiro. Como resolvemos? Nós já aprendemos que todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração. Basta que o denominador seja o 1. Pois qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo, ou seja, não altera o seu valor. Agora, nós ficamos com a multiplicação entre duas frações, usando a regrinha numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Vamos fazer essa direto? 1 vezes 16, 16. 4 vezes 1, 4. 16 dividido por 4 dá 4, um número inteiro. Lembre-se que ainda esta fração é chamada de fração aparente, porque na realidade ela representa um número inteiro. Vamos ver agora a divisão de frações. Aqui nós temos a divisão entre frações. 20 sobre 2 dividido por 15 terços. Como resolvemos?
Segundo a regra, basta manter a primeira fração, ou seja, copiá-la igual 20 sobre 2 e multiplicar pelo inverso da segunda fração, ou seja, o que é denominador passa a ser numerador. O que é numerador passa a ser denominador. Ficamos agora com a multiplicação entre frações, e nós já vimos isso anteriormente. Basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 20 vezes 3 no numerador e 2 vezes 15 no denominador. Resolvendo, 20 vezes 3 dá 60 e 2 vezes 15 dá 30. Aqui podemos cortar o zero, né? Para resolver. Ficamos com 6 dividido por 3, que dá um número exato, o 2. Esse exemplo também nos servirá para comprovar se essa regrinha realmente funciona. Observe, 20 dividido por 2 é a mesma coisa que 10. Então, podemos tranquilamente substituir 20 meios por 10. Dividido. 15 dividido por 3 é a mesma coisa que 5. Então, podemos tranquilamente substituir 15 terços por 5. Resolvendo, 10 dividido por 5 dá 2. Exatamente o mesmo valor. Então, sim, essa regrinha funciona. Sendo assim, podemos resolver esse outro exemplo com a mesma regra, porque aqui nós temos a divisão entre frações, 2 terços dividido por 5 sextos. Observe que tanto este símbolo quanto este representam a divisão. Então, vamos manter a primeira fração, 2 terços, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. O que é denominador passa a ser numerador e o que é numerador passa a ser denominador. Agora ficamos com a multiplicação entre frações. Basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos fazer direto? 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. Ficamos aqui com uma fração que pode ser simplificada, pois o 12 e o 15 possuem um divisor em comum, que é o 3. Ficamos então com 12 dividido por 3 dá 4. E 15 dividido por 3 dá 5. 4 quintos, uma fração irredutível. Pois não temos mais nenhum número que divida o 4 e o 5 ao mesmo tempo. Vamos a outro exemplo. Aqui nós temos a divisão entre frações, menos meio dividido por 1/8. Vamos usar a regrinha para resolver. Manter a primeira fração, menos 1/2, e multiplicar pelo inverso da segunda fração, ou seja, o que é denominador passa a ser numerador e o que é numerador passa a ser denominador. Agora nós ficamos com a multiplicação entre frações. Basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Ficamos com menos 1 vezes 8 no numerador e
2 vezes 1 no denominador. Resolvendo, 8 vezes 1, 8. Pessoal, atenção à regra de sinais. Menos com mais dá menos. E 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2 dá 4. Menos com mais, regrinha de sinais, dá menos. Relembrando a classificação de frações, esta fração menos 8 meios é uma fração aparente, porque na realidade ela representa menos 4, ou seja, um número inteiro. Próximo. Aqui nós temos a divisão entre um número inteiro e uma fração. Como resolvemos? Nós sabemos que todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração. Basta que o denominador seja o 1, pois todo número dividido por 1 dá ele mesmo, ou seja, não altera o seu valor. Agora nós ficamos com a divisão entre frações. 4 sobre 1 dividido por 2 terços. Vamos utilizar a regrinha para resolver. Vamos manter a primeira fração, 4 sobre 1, e multiplicar pelo inverso da segunda fração, ou seja, o que é denominador passa a ser numerador e o que é numerador passa a ser denominador. Agora ficamos com a multiplicação entre frações. Basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos fazer direto? 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 2. 12 dividido por 2 dá 6, ou seja, um número inteiro. Portanto, esta fração também é classificada como fração aparente, porque ela representa, na realidade, um número inteiro. Bem fácil, né, pessoal? Pois a multiplicação e a divisão de frações seguem essas regrinhas bem simples. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a igualdade entre frações e fração de um número. Até lá!